Feliz sábado. Eu tive um professor no primeiro semestre na faculdade e nos ensinou muito. Como cada professor que eu tive, foi realmente muito especial esse momento na faculdade, sabe? De teologia. E ele tinha uma ideia seguinte, uma das primeiras aulas com ele dizia que ele não aceitava a ideia de se repetir um sermão, que a Bíblia é muito rica e não se deveria repetir o sermão. Eu concordo com ele. Ele é muito rico, há muita mensagem ali. Mas há sermões que falam o seu coração, né? E eu tenho alguns que cada vez que eu prego é para mim, primeiro para mim, e me faz relembrar certos pontos. E há um deles que se encontra em Levítico, que eu tenho um grande carinho, e eu vejo como que Deus é muito didático para ensinar ao seu povo, né? E o que às vezes eu não tenho problema de repetir o sermão, não na mesma igreja, evidentemente, mas a minha luta é, puxa, eu vou falar um sermão que minha família já escutou algumas vezes. Eu tenho um carinho por ele, mas será que eles têm também? O que me conforta é que cada vez que eu volto a revisar o sermão, eu vejo coisas novas. Nossa, como que eu li isso aqui tantas vezes e não, já preguei tantas vezes e eu não reparei isso. E aí o sermão está sempre diferente, então acaba que eu sempre prego um sermão diferente também, embora é o mesmo tema. Quando Jesus curou um leproso, Jesus o cura, mas ele dá uma ordem em seguida. Vai e apresenta-te ao sacerdote para que se cumpra o ritual que era determinado. Jesus, evidentemente, tinha um propósito naquele momento de fortalecer a evidência de que aquele homem realmente havia sido curado. Porque o sacerdote, naquele momento, desempenhava o papel não só de sacerdote, ou seja, um líder espiritual do povo ali, mas também uma função quase como um médico. Então era ele quem avaliava quando uma pessoa ficava leprosa ou era curada. E ali se iniciava um ritual. Então, ao fazer isso, Jesus iria evidenciar o seu milagre. Mas Jesus também queria fortalecer algo que era ensinado ao povo em um ritual lindo, que muitas das vezes a leitura de livros como Levítico, por exemplo, nos cansa, né? Não sei se alguém aqui tem feito esse projeto Revato por Sua Palavra, a gente está agora em Números, a gente passou recentemente por Levítico, né? Levítico é um dos livros que muitas das vezes desanima a leitura. Não sei se você concorda comigo, por muito tempo, para mim, a leitura de Levítico me desanimava. Até que eu tive uma aula que um professor, justamente para poder incentivar a leitura, né? Ele falou sobre Levítico 14, que é o que a gente vai comentar hoje. Não é o sermão em si. Depois disso eu vi muita coisa nova que eu fui aprendendo e acabou virando um sermão. Mas eu também tenho o intuito não só de mostrar como que Deus ensinava ao povo o plano da salvação através dos rituais do santuário, mas de motivá-los também a ler toda a Bíblia. Vamos à Bíblia, Levítico capítulo 14. Há dois temas na Bíblia que muitas das vezes desanima as pessoas a lerem, né? Quando se encontra com genealogia, não sei você, mas eu já me perguntei algumas vezes, Senhor, mas por que tanto nome na Bíblia? E justo eu que tenho dificuldade com o nome, né? Muitos aqui eu conheço de vista, mas se me perguntarem o nome, eu não faço isso que eu vou passar vergonha. Eu tenho dificuldade com o nome, quem me salva é minha esposa. Muitas das vezes, amor, como é que era o nome da... Aí ela vai e me ajuda, ou ela sopra quando estou na conversa, ela sopra o nome da pessoa e me ajuda. Porque, irmãos, é uma luta, nome e data é uma luta para mim. E aí eu li a genealogia e falei, Senhor, isso é difícil demais, para que isso? Aí um dia, Deus pode me ajudar a entender, um dia eu vou trazer um sermão sobre isso para vocês. Mas hoje a gente vai ler Levítico. Por que Levítico na Bíblia? Antes da gente ler, eu preciso que vocês tenham algo em mente para poder fazer esse sentido na leitura, tá bom? O que é o livro de Levítico? O nome Levítico vem da primeira palavra que aparece no livro. Tá? E ele era, se a gente pudesse resumir assim, o livro de Levítico ele é um manual. Um manual destinado para os levitas e sacerdotes. Tá? Então, o levita e os sacerdotes, eles tinham a necessidade de esse manual não era só para consulta, mas esse manual deveria estar em suas mentes. Então, cada palavra ali era decorada, cada ritual era decorado. Então, não é que quando chegava assim, um leproso foi curado.
Então, como é que faz? Vamos no manual? Não. Eles tinham isso bem claro na mente. Então, todo levita tinha... Na verdade, era muito mais do que só o livro de Levíticos, né? Na verdade, é muito comum os líderes de Israel, os levitas, principalmente os sacerdotes, eles decoravam todo o Pentateuco. Inclusive, uma criança, a partir de 12 anos, eles passavam por um ritual, não sei se talvez ainda seja assim hoje, em que eles decoravam toda a Torá. Então, imagine, irmãos, eles decoravam palavra por palavra, eles sabiam citar cada capítulo. Na verdade, eles não dividiam em capítulo, né? Mas se mencionavam uma parte, eles completavam toda ela, porque até os 12 anos deveriam ter isso na sua mente. Então, era muito comum. Então, eles não só decoravam o Levítico, mas todo o Pentateuco. Mas, especialmente, os levitas e sacerdotes tinham que decorar todo o livro de Levítico, ter cada ritual, cada item necessário separado, já pronto para ler. Então, tenha isso em mente. O livro de Levítico era, na verdade, um manual para eles. Agora, uma pergunta a gente tem que ter na mente, para poder responder. Se o livro era para os levitas, então por que está na Bíblia? Não precisa dar importância a esse livro? Na verdade, a resposta é simples para a gente, né? Se a gente entende que toda a Bíblia é inspirada por Deus, o livro de Levítico foi mantido na Bíblia com um propósito para a gente também. Então não é só no passado. E isso é o que eu quero motivar vocês hoje a entenderem. O livro de Levítico tem muitas lições para a gente. Há grandes ensinos ali. E não deixe de ter a oportunidade, quando você estiver fazendo um bíblico, de ler cada detalhe e buscar conhecer, saber que riqueza que encontramos ali. Grandes lições. Então vamos a Levítico agora com nessa mente, tá bom? Levítico 14. Diz assim, Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 águas, vivas e limpas, e pau de cedro, estofo, carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave no vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave, que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E ao 7º dia, rapará todo o seu corpo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de um efa de farinha para a oferta de manjares amassado com azeite, e separadamente um cestário de azeite. Vou parar por aqui a leitura. A gente precisa entender qual é o contexto aqui. No capítulo 13, você vai ver que Deus está orientando o seu povo a como proceder quando alguém percebia que tinha algumas manchas na pele. Então ele deveria ir até o sacerdote. O sacerdote iria examiná-lo e, caso fosse diagnosticado realmente com a lepra, então ele agora seria isolado do povo. Só que esse processo não era um processo simples. Era um processo vergonhoso para aquela pessoa. Porque agora o sacerdote rasgava as vestes daquele homem e ele era... começava assim, a própria pessoa precisava começar a gritar: imundo, imundo, imundo. Lembra dessa cena no Novo Testamento? Pois é, isso acontecia, depois eles vão estender esse ritual, mas o imundo aparecia somente quando ele era diagnosticado. Então ele começava a gritar: imundo, imundo, imundo. E ele era retirado do arraial. Ele já não poderia nem voltar na sua casa. Naquele primeiro momento já era isolado da comunidade. E agora longe da sua família, longe da comunidade, ali viveria até que pudesse ser curada. Agora, como é que uma pessoa naquela época poderia ser curada?
Já ouviram falar como que uma pessoa era curada? Só por um milagre. A lepra, ela vai ter a cura há poucos anos atrás. Inclusive o nome já não é mais chamado de lepra, né? É hanseníase. E há uma cura, mas não assim. Há um tratamento que te permite viver ainda no meio da sociedade, mas você não é curado por completo. Eu conheci quando criança um vizinho que ele tinha hanseníase. A dele era muito tranquilo, mas você via as manchas na pele dele. Mas ele vivia uma vida normal. Naturalmente ele tinha, normal sim, pode dizer, né? Tinha certas limitações, não podia ficar exposto ao sol, tinha que ter um cuidado, porque ele não sentia. Então se ele se ferisse naquele momento, naquele lugar, se ele não visse, ele iria saber até morrer. Porque é algo que ele já não sente mais, a pele perde a sensibilidade. Mas ele recebeu tratamento normal e vivia na sua família. Então a cura veio acontecer há poucos anos atrás. Está falando de uns 100, 150 anos no máximo. Tá? Então a lepra não tinha cura. Então a Bíblia, Deus vai usar esse contexto, não que Deus tenha criado a lepra, irmãos, até para deixar isso bem claro, porque Deus não cria a lepra e Deus não vai de maneira nenhuma fazer com que a partir da lepra ele possa impor algo para o seu povo. Ele vai usar o contexto, o momento para poder ensinar o seu povo. Então ele vai pegar uma doença que infelizmente acontece por conta do pecado e vai aproveitar isso para poder dar grandes lições ao povo. Então a primeira lição que a gente já entende, que a gente já viu algumas vezes em alguns sermões certamente, é que o que é representar a lepra no âmbito espiritual? O pecado. Então a gente tem que ter isso em mente quando lê Levítico 14. Deus está tratando aqui não só de uma questão física, mas de uma questão espiritual e vai trazer grandes lições para o povo de Israel. Por que era usada a lepra como símbolo de pecado? Um deles é que você não tinha nada que você pudesse fazer para se curar. Você dependia unicamente de um milagre. Unicamente. É diferente dos dias de hoje. Mas na época, até alguns séculos atrás, a cura de uma lepra somente através de um milagre. Não existia plantinha, não existia nada, nenhum remédio, nada que pudesse curar. Então, assim como a lepra, o pecado é assim. Irmão, não há solução para o pecado de forma humana. Não há nada que você e eu possamos fazer para ser curado do pecado. Somente por uma intervenção divina. E foi assim com Cristo na cruz. Se não fosse Cristo morrer por nós, quem morreria eternamente seríamos nós. Não há solução. Não há oferta que você possa dar, não há nada que você possa fazer humanamente para poder se libertar do pecado. Somente uma intervenção divina. Então Deus usa esse contexto da lepra para poder ensinar o povo. Não há nada que vocês façam para poder serem perdoados. Somente pelo sangue de meu filho. Segundo aspecto, quando uma pessoa era curada, era um milagre, ela agora tinha que se apresentar ao sacerdote. E sabe qual é a primeira lição que a gente começa a aprender com Deus num processo de pecado ali, né? de perdão dos pecados? É que quando a pessoa se apresentava ao sacerdote, isso era um processo de juízo. Porque o sacerdote analisava a pessoa, o seu corpo como um todo, para ver se de fato estava curado. Irmãos, e assim começa o processo de justificação. Nossa vida é analisada para sabermos se realmente estamos livres do pecado. Naturalmente, o processo aqui acontece um pouquinho diferente do que é a processo de salvação no sentido da ordem, né? O juízo está acontecendo hoje, no processo no juízo investigativo, mas nós só somos considerados puros porque nós passamos primeiro por um processo de justificação. É isso que a gente vai ver através desse ritual. Então, mas o que a gente consegue já ver no primeiro momento a gente precisa passar por um juízo. Então, assim como um ex-leproso passava por um juízo através do sacerdote que analisava se estava realmente curado, nós também passaremos por um juízo em que Deus, são coisas da tecnologia, não se preocupa, em que Deus irá nos analisar e ver se realmente nós estamos purificados do pecado. E como é que acontece essa purificação? Bom, segunda lição que a gente vai aprender. Quando esse ex-leproso, vou botar assim, né, se apresentava diante de Deus, diante do sacerdote, perdão, a gente via ali que existia alguns itens que precisavam ser separados.
se falava das duas árvores, do carmesim, do sopo, do cedro. Eram necessários também 2 cordeiros, uma fêmea também. Era separado azeite, um efa de flor de farinha. Existem itens ali. Qual é a segunda lição que a gente aprende com relação a esse ritual? Que para a purificação há um preço a se pagar. Só que nenhum daqueles itens eram providos pelo leproso. Tudo era provido pelo sacerdote. As aves, os cordeiros, tudo era provido. Irmãos, o pecado tem um preço. O perdão do seu pecado, do meu pecado, tem um preço. É de graça para você, é de graça para mim. Mas há alguém que pagou esse preço. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, quando o leproso se encontrava nessa situação do milagre que recebeu, não só ele se encontrava impotente para poder curar-se da lepra, como ele precisava passar por um juízo, mas ele aprendia que há alguém que pagou um preço para que ele pudesse agora ser novamente inserido no meio da comunidade, estar junto novamente da sua família. E quem proveu tudo isso foi o sacerdote. Quarta lição que a gente aprende. Todos esses itens deveriam estar prontos todos os dias. Jamais uma pessoa, um ex-leproso, poderia se apresentar diante de um sacerdote e o sacerdote fala: calma aí que eu vou separar as coisas. Não. Todo dia os levitas deveriam separar cada item de cada ritual que ele já tinha na sua mente, deixar tudo separado, esperando que um leproso chegaria diante dele, uma pessoa que era leprosa chegaria ali para poder participar desse ritual. E que lição linda, queridos! O céu não é pego de surpresa quando um pecador se arrepende. Não é pego. Deus espera com ansiedade, com um grande anseio, vamos botar assim, por um pecador que se arrepende. E sabe onde você vê isso de maneira muito clara? Quando Jesus contava na parábola, lá em Lucas capítulo 15, Jesus fala que há júbilo no céu, há alegria, há regozijo no céu quando um pecador se arrepende. Eu gosto muito dos momentos de batismo na igreja, muito. E às vezes eu acho que nós, isso na minha visão, tá? Isso é muito pessoal, que às vezes nós falhamos porque nós não entendemos o que é de fato um batismo. Irmãos, um batismo é dia de festa no céu. E por que não ser um dia de festa na nossa igreja? Festa mesmo. Deveríamos fazer uma celebração linda, enfeitar a igreja. Eu não estou falando que aqui seja assim, mas no geral, às vezes eu passo por igrejas que eu vejo que não é uma festa, é só mais um dia. Não é mais um dia. Há uma pessoa, um pecador que foi resgatado por Cristo. É dia de celebração. Por que não celebrar esse dia? Fazer um momento lindo, um culto lindo, agradável ao Senhor, mas de recepção para essa pessoa que agora se converteu a Cristo. Por que não, ao final, ter uma celebração lá fora, em convidar as pessoas que visitaram, os irmãos da igreja, e celebrar junto com essa nova alma que agora se entrega a Cristo? No dia que um ex-leproso participava desse momento, a descrição nos leva a entender que era um momento de festividade. E eles estavam sempre esperando por esse milagre. E eu fico triste quando eu leio a Bíblia e vejo que quando você olha o Antigo Testamento, só há 2 momentos de cura de lepra. Um é de Naamã, que ali foi curado, e da outro relato, que de repente você vai lembrar de algum outro, mas eu só lembro de um segundo, que é, na verdade, um milagre muito espontâneo, que é quando Miriam afronta a liderança de Moisés e ela fica leprosa. E Deus a cura depois. Um ritual que foi preparado para poder mais pessoas viverem isso que não viveram. Por que não vimos milagres no Antigo Testamento? Por que vamos ver mais relatos no Novo do que no Antigo? O milagre estava disponível para todos? Eu não duvido disso. Por que Deus se daria o trabalho de ensinar ao povo, de ter sempre os seus sacerdotes prontos por um milagre desse, e a gente não ter tantos relatos assim na Bíblia? Provavelmente porque poucos creram no que poderiam receber esse milagre. Quando eu vejo no âmbito da salvação, não é muito diferente. Irmãos, essa igreja não deveria estar cheia hoje. Não deveríamos ter muitos e muitos templos abertos, né, só nesse bairro.
ou que talvez um imenso templo, a notícia melhor para esse mundo do que a notícia da salvação em Cristo Jesus? E porque poucos vivem essa realidade, queridos. A salvação está para todos, mas poucos aceitam. O milagre estava para todos, mas poucos vivenciaram no passado. Um ritual que estava sempre pronto, o céu está de braços abertos para receber um pecador. Mas poucos receberam e receberão esse milagre maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus. Então a quarta lição que a gente aprende é: há um preço a se pagar, e esse preço foi pago na cruz pelo nosso Salvador, nosso sumo sacerdote. Mas dentro desse ritual pode parecer um pouco estranho das ações que são tomadas. Se apresentar diante do sacerdote é tranquilo, mas são oferecidos 2 sacrifícios. O primeiro sacrifício acontece no primeiro momento, quando 2 aves são utilizadas, sendo que uma é morta. Me permita só abrir aqui para ler um texto de Ellen White, em que uma ave ela é imolada. Está no primeiro dia, se apresentou ao sacerdote, o sacerdote viu que de fato está curado, agora pega todas as coisas que estão separadas e inicia um ritual. E o segundo passo é imolar essas 2 aves, imolar uma ave imolada, ou seja, degolada ali. Então essa ave é degolada, o sangue é derramado em uma bacia, um recipiente, e nesse recipiente se molha ali o isopo, tá? Inclusive esse isopo é o mesmo item que foi usado lá na Páscoa, que a gente viu semana passada, né? Que era passado nos umbrais. E isso, evidentemente, é uma referência justamente à Páscoa. Então esse era molhado esse isopo, nesse recipiente, do sangue da ave, e era aspergido nesses leprosos, vamos botar assim. E dentro desse contexto, que era aspergido, a segunda ave, então, ela era molhada agora de fato, não era aspergida, ela era molhada no sangue da primeira ave, e agora esse leproso, segurando aquela ave, ele a solta. Irmãos, e que cena maravilhosa! Pode parecer estranho pelo ritual. Aqui não é um ritual de perdão de pecados. Aqui é um sacrifício de gratidão. Imagina aquele homem que agora por anos esteve preso à lepra. Agora, ao pegar aquela ave molhada de sangue, soltá-la, Ellen White comenta que essa era para ele uma visão de alívio, porque aquela ave que voava era símbolo da liberdade que ele agora recebia. Uma ave fora morta para que a outra pudesse ser liberta. Um cordeiro foi sacrificado na cruz para que nós tivéssemos a libertação. Como a ave poder voar livres novamente. Irmãos, Cristo nos concedeu na cruz a oportunidade da libertação do pecado. Evidentemente que nesse processo a gente vai ver também no ritual que esse processo é gradativo até que Cristo de fato venha. Só que até lá podemos desfrutar dessa libertação, dessa liberdade que Cristo nos oferece do pecado. Podemos viver uma vida diferente, livre, não livre, mas diferente do que vivíamos antes do perdão dos pecados. Aquele homem agora tinha a esperança de que ele agora em Cristo era um homem liberto, era um homem livre e podia novamente viver em comunhão com o seu Salvador, junto com o seu povo. Só que logo após esse ritual, ele tinha mais um 5º passo. E esse passo era banhar-se, lavar as suas roupas e raspar todos os seus pelos. E 7 dias depois, no 7º dia, ele repetia esse mesmo processo. Até então, quando a última vez que eu preguei esse sermão, eu achava que esse ritual era um único momento. Então, se você voltar à Bíblia, você vai ver que é falado que no versos 8 e no verso 9 era declarado que ele deveria fazer o mesmo processo. Tanto no verso 8 quanto no verso 9 fala que ele deveria lavar suas vestes, banhar-se e raspar todo o pelo do seu corpo. A diferença no verso 9 é que, além de determinar um tempo, é falado ali no 7º dia, mas também é dito com detalhes o que ele deveria raspar. Que o todo incluiria a cabeça, o seu corpo, as sobrancelhas, a barba, tudo.
Irmãos, toda parte onde houvesse pelo deveria ser raspado. Pensa nessa cena. Não sei se você já presenciou alguém que não tem sobrancelha, por exemplo. É estranho, não é? Essa acho que é uma palavra. Realmente é estranho. Não é comum, a gente está acostumado a ver essa cena, né? Do pelo na sobrancelha, o cabelo. Hoje a gente está mais acostumado a ver pessoas carecas, né? Eu estou seguindo esse caminho. Mas a sobrancelha é um negócio estranho. E eu sei que para a mulher é ainda mais, principalmente na visão da mulher, tá? Ela se sente ainda mais incomodada, né? Por isso que algumas pintam, né? Algumas situações. A minha avó teve câncer, então ela teve que fazer quimioterapia. E ela já era bem branquinha, os cabelos bem branquinhos, bem clarinhos, na verdade, né? E aí, quando ela inicia a quimioterapia, perde todo o cabelinho da cabeça e da sua sobrancelha também. Então, ficava ali com o rosto todo limpinho, tadinho. E ela tinha muita vergonha disso. Na cabeça, minha mãe deu um jeitinho, botava um pano na cabeça, né? Como é o nome? Um lenço, né? E ficava bonitinha. Minha avó era a coisa mais linda da vida, a parte materna. Ela era italiana, branquinha, toda delicadinha. E aí começa a achar ela linda. Mas ela ficava morrendo de vergonha, porque ela sabia que ele não tinha cabelo. Para esse homem, era um momento aparentemente vexatório. Mas há uma lição linda aqui. Irmãos, aquele homem vivia, a sua lepra o levava a um estado de imundícia terrível. Sua carne caiu aos pedaços. Era algo horrível de se ver. O que Deus está ensinando para o povo é que quando você e eu somos perdoados, nada do passado deve permanecer em nossa vida. Nada. Se você escutava músicas que não louvavam a Deus, não compete você seguir escutando a mesma música. Se você se vestia de uma maneira, você agora passa a se vestir de maneira diferente, porque você é um filho que agora é inserido no meio do povo de Deus novamente. Irmãos, tudo da sua velha vida precisa ficar para trás quando você recebe de Cristo o perdão dos seus pecados. Aquele homem deveria entender que agora ele viveria uma vida nova. Até o fio do cabelo da sua cabeça nasceria novo, representando uma nova vida em Cristo Jesus. Nada do passado pode ficar na sua vida. Só que, lembra que eu falei que o ritual era feito em 2 vezes? Eu sempre achei que era uma. Mas aí a gente comenta que o ritual era em 2 etapas. Esse ritual de limpeza. Isso mostra pra gente que o processo de santificação, ele não acontece uma única vez na nossa vida. Ele é gradativo. Ou seja, essa limpeza do pecado do nosso corpo, da nossa vida, ela é gradativa. É por isso que você precisa, é por isso que eu preciso buscar a Cristo diariamente. Porque diariamente Cristo vai me limpando desse pecado. Irmãos, a lepra entranhava na pele daquele homem, daquelas pessoas. O pecado entranhou na sua vida. Vai muito além da sua pele. Está no seu coração, está na sua mente. Você não é um pecador porque você peca. Você peca porque é um pecador. É a sua essência, é a minha essência, querido. Me diz um pai que um dia ensinou um filho a mentir. Qual pai aqui ensinou um filho a mentir? A gente não ensina. Você já ensinou o seu filho a fazer pirraça quando bebê? A gente não ensina. Mas está na essência o pecado. Eles mentem, eles fazem pirraça, porque eles são pecadores. Nós somos pecadores. O processo de santificação, ele é gradativo. Aquele homem passava por 2 momentos para mostrar que essa velha vida dele é um processo que Deus iria aos poucos tirando. Mas imagina se aquele homem agora decidisse, não, calma aí. A cabeça eu raspo. O corpo, tá bom. Mas a barba, de maneira nenhuma. A sobrancelha, imagina a situação vexatória que eu vou passar, mas não faço mesmo. Sabe o que aconteceria? O ritual pararia. E ele continuaria excluído do meio do povo. Porque é dito no verso 9, que só depois, no verso 10, perdão, só depois dele ser concluído todo o processo, é que nesse momento, ele agora entra, a partir do verso 10, ou seja, no 8º dia, é que ele entraria no átrio para poder oferecer um sacrifício. Só a partir desse momento ele teria sua comunhão novamente com o seu povo,
com Deus de maneira restabelecida. Isso estou falando da questão cerimonial. Não é que um leproso não poderia orar a Deus. Não é que um leproso não poderia ter de certa forma, fazer o seu culto ali. Mas era sempre algo isolado. Ele não participava mais dos rituais no tabernáculo, no santuário. Ele não poderia mais ter comunhão com o seu povo, não teria comunhão com a sua família, ele era isolado. Irmãos, quando você e eu decidimos que eu não quero libertar-me completamente dessa vida, sabe qual é a tendência nossa? Não é um castigo divino. Mas quando nós nos mantemos presos às coisas do passado, o passado uma hora vai cobrar caro e vai nos levar de volta para o mundo. Desapegue das coisas do passado. Se você tem músicas que você escuta que tem te levado, que não honra a Deus, deixe de lado. Se você tem visto coisas que de fato não corresponde a um cristão assistir, não assista. Jogue fora. Houve um momento na minha vida, depois de anos na igreja, eu precisei entender, eu precisei encarar o fato que eu tinha coisas na minha casa que eu não podia manter e eu precisava jogar fora. Não podia ficar no meio termo, eu não vou deixar guardado aqui. Não tem essa. Ou você raspa tudo, ou você vai correr o risco de não participar da grande assembleia que muito em breve acontecerá, quando Cristo voltar para nos resgatar. Ou Cristo te liberta por completo do pecado, da lepra do pecado, ou você não entrará em comunhão com Ele pela eternidade. Não há meio termo. Ou Cristo te purifica por completo, ou você fica por completo nesse mundo. Era isso que se ensinava. O leproso precisava entender que ele tinha que se libertar por completo. Só então, no 8º dia, era oferecido um sacrifício. Só que esse sacrifício, por muito tempo, me levou a um questionamento. Fruto da pergunta que minha esposa fez um dia para mim, que eu não soube responder para ela. Por que agora é oferecido o segundo sacrifício pelo pecado? Se aquele homem, que culpa ele teve da lepra dele? Que culpa? Será que alguém escolhe ficar leproso? Ou será que alguma ação que você faz na sua vida errada te leva a ficar leprosa? A gente sabe que não. A lepra não é como, por exemplo, um câncer que muitas das vezes é fruto de uma má alimentação, ou tem também questão genética, mas muitas das vezes é uma questão de má alimentação. A maioria dos cânceres são em relação à alimentação. A lepra não era assim. Por que aquele homem precisava oferecer um sacrifício? Irmãos, porque aqui é uma outra lição importante para a gente. E algo que eu já falei durante esse sermão. Todos nós somos pecadores. A Bíblia, em Levítico, você vai ver que existiam ofertas para a culpa do pecado, ou seja, algo que você cometeu de forma intencional, por exemplo, uma mentira, um adultério, um assassinato, são pecados que você comete de forma consciente. Mas também tinham ofertas para o pecado que você cometeu até inconscientemente. A Bíblia fala de pecados inconscientes. Por que existia ofertas, inclusive para a oferta de pecados inconscientes? Porque é pecado. Lembra da oração no livro de Jó? É dito que Jó oferecia sacrifícios após seus filhos se reunirem, porque ele falava, vai que meus filhos pecaram. Irmãos, nós certamente pecaremos porque nós somos pecadores. A questão aqui não é uma oferta de culpa, mas uma oferta de reconhecimento de que aquele homem, de fato, ele era um pecador. Não é pela culpa da lepra, é pela culpa dele ser um pecador como eu e você somos. Irmãos, é como se o ritual fechasse, ensinando o seguinte, entenda uma coisa, assim como não é possível você se curar da lepra, você depende de um milagre, não é possível você se redimir, se não for também pelo sacrifício de meu filho. Não há nada que eu e você possamos fazer no plano da salvação a não ser aceitar. Todo o ritual do Levítico 14 mostra que o pecador ele é apenas passivo. Ele recebe todos os itens do sacrifício, ele precisa participar do sacrifício, só que tudo isso só faz sentido se ele de fato aceitar. A salvação está disponível para todos nós, mas só fará sentido se nós aceitarmos. Não há outra maneira. Mas há um último passo após tudo isso.
Um sacrifício era oferecido agora pelos seus pecados, mas como término desse processo, existia um último passo. E isso é muito importante na nossa caminhada cristã. O que é feito aqui em Levítico 14, a partir do verso 14, só é feito em um outro momento em Levítico, quando um sacerdote, um sumo sacerdote, ele era ungido. Na verdade, não só o sumo, um sacerdote. Todo sacerdote que ele era ungido para iniciar o seu período sacerdotal, era derramado azeite na ponta das orelhas, na ponta dos dedos e na ponta dos dedos dos pés. Isso não tem nada na cabeça também. O que simboliza isso? Isso para o judeu simbolizava os extremos do corpo. Então isso era um simbolismo de como um todo. Então é como se estivesse derramando azeite em todo o corpo do sacerdote. Não era feito assim, era só os extremos, mas era um simbolismo de um todo. O que significa o azeite? O Espírito Santo. Qual era a lição para o sacerdote? De que sua vida agora precisava ser guiada pelo Espírito Santo. Qual era a lição para esse homem agora, essa nova criatura em Cristo Jesus? Que ele precisava ser guiado pelo Espírito Santo. Há uma parte que eu acabei não mencionando, no momento que ele tinha que se banhar, que ele tinha que lavar suas vestes, raspar seus cabelos. Aqui é um processo que simboliza o batismo. E o batismo antecede ao processo em que ele oferecerá o sacrifício, como um sinal de aceitação. Então, assim, o ritual do batismo hoje, muitos estudiosos creem que tem esse fundamento aí em Levítico, não só em 14, mas em outros rituais que aparecem, no ritual da água, de uso de água, simbolizando purificação. Por isso é importante aquele que entra em comunhão com Cristo na sua igreja, passar pelo ritual do batismo. Então, nesse processo dessa nova vida, Deus está ensinando a esse homem: você precisa entender que as suas escolhas te levou para um caminho errado, agora eu quero guiar a sua vida para um caminho melhor. Irmãos, não há como nós vivemos uma vida ao lado de Cristo, achando que a gente pode viver da nossa maneira. Precisamos aceitar sermos guiados pelo Espírito Santo. E isso vai ser revestido nas nossas vidas, que se cumpre lá em Efésios 5:20. Gálatas 5:20, perdão. Os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito Santo. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo diariamente. Nossa vida foi agora purificada por Cristo. O sangue de Cristo nos deu liberdade, nos deu libertação do pecado. E agora, fruto dessa nova vida, precisamos ser guiados pelo Santo Espírito. Quero só abrir um parênteses aqui, quando eu falo assim, libertos do pecado. Vamos usar uma expressão melhor: perdoados do pecado. Porque libertos, a gente precisa entender que eu não creio, isso não tem fundamento bíblico, sobre perfeccionismo, tá? Nós, como adventistas do sétimo dia, não cremos no perfeccionismo. Nós não seremos perfeitos nessa vida. Somente quando Cristo vier e nos transformar, seremos perfeitos em Cristo Jesus. Só que até lá, o desafio para nós é vivermos uma vida perfeita. Entende a diferença? Eu busco a perfeição. Vou chegar à perfeição? Não vou. Mas eu preciso buscar. É nesse sentido. Então, o ritual mostra que por isso essa limpeza do corpo. Porque eu preciso deixar essa velha vida. Mas ela acontece em dois momentos. Mostrando que durante a minha vida eu preciso buscar essa purificação diariamente em Cristo Jesus. E lembrando, reforçando, parece óbvio, mas reforçando de que buscar essa limpeza em Cristo, porque não depende de mim. Não depende de mim. Irmãos, Levítico 14 é uma lição linda de como Cristo nos salva. Não há esperança, olhando humanamente, para o perdão de nossos pecados. Mas a solução foi divina. E não só o perdão, mas toda a transformação de uma nova vida que Ele nos oferece. Há esperança para mim. Há esperança para você. Quando eu leio o Levítico 14, eu vejo que Deus pode me libertar da lepra do pecado. Deus pode libertar você da lepra do pecado. Mas a gente precisa entender que essa libertação pode nos custar caro. Para alguns, pode até parecer vexatório. Mas agora eu me visto diferente. O que o mundo vai falar?
Meus amigos já não vão me aceitar. Irmãos, há um preço a se pagar realmente. Cristo pagou na cruz do pecado, na cruz de Calvário. Mas talvez você também vai pagar um preço. Vai perder amigos, vai perder talvez até parentes, que não vão aceitar essa nova vida. Mas o que vale mais a pena? Uma vida ao lado de Cristo ou uma vida ao lado de seus amigos e parentes? Acho que não há dúvida, né? Então, por mais que possa parecer duro, não abra mão da salvação que Cristo oferece para você. Não abra mão da vida plena que você pode encontrar em Cristo Jesus. Amém? Nós temos uma música no final, né? Samara, tem